Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 30 de novembro de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de João, capítulo 15, versículos 13 a 17. Ou melhor, 12, versículo 12 a 17. Este é o meu mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, ter alguém entregado sua vida por amor. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos digo. Não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que ouvi junto do meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos constituí para que partais e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Essas coisas ordeno a vós, que vos ameis uns aos outros. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. Neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas lições, registradas no Teu Evangelho, mais especificamente no dia de hoje, nessa anotação de João, no capítulo 15, e que tanto significado, tanta importância tem para nós, principalmente quando estamos iniciando, adentrando o mês de dezembro, que é o mês do Teu Natal, Senhor. Que nós estejamos, então, mais alegres, mais confiantes, mais esperançosos, enfim, mais perto de Ti, Senhor. E que nós possamos, no dia de hoje, receber da melhor forma tudo que nos será trazido, agradecendo antecipadamente por mais esta bênção, por mais esta oportunidade e pedindo permissão, assim, para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, nós sabemos, como nós acabamos de ler aqui como leitura introdutória, que Jesus é o maior exemplo de amor que nós temos aqui na Terra. Não por acaso, lançou-se na seara espírita o livro intitulado Os Dois Maiores Amores, que é de espíritos diversos e cujo prefácio é de Emmanuel. E Emmanuel diz no prefácio que os dois maiores amores que existem no mundo são, em primeiro lugar, o amor de Jesus e, em segundo lugar, o amor das mães pelos seus filhos, e que se aproxima do amor que Jesus teve e tem por nós. Só que, mesmo assim, nós, apesar de nos dizermos cristãos, os discípulos, naquele momento em que conviveram com Jesus, apesar de toda a convivência, de toda a demonstração de Jesus, de toda a energia com a qual esses discípulos conviveram, com aquele magnetismo divino, maravilhoso, abençoado, num dado momento, estando eles, os discípulos, encarnados, eles algumas vezes fraquejaram, duvidaram,
tiveram medo. E por que Jesus, muitas vezes a gente se pergunta, teria escolhido esses discípulos? Por que ele não escolheu outras pessoas? Talvez pessoas mais fortes, talvez pessoas mais decididas, talvez pessoas que ainda não tivessem tentações, como, por exemplo, Judas, que ficou conhecido, né, como o traidor, porque, embora ele fosse convidado de Jesus para fazer parte ali do apostolado, do discipulado, ele era muito envolvido com questões políticas, com questões comerciais, com dinheiro. E, inclusive, ele era o administrador de todos os valores que chegavam à causa, digamos assim, né? Ele que administrava, ele era o tesoureiro, digamos assim, da missão, né? da instituição, embora não formalizada, né? Como nós entendemos hoje e vivenciamos, né? As instituições, as pessoas jurídicas. Naquela época não tinha, né? Exatamente isso. Mas havia uma instituição, né? A igreja, como nós cristãos devemos entender a palavra igreja, né? Que é a congregação, a assembleia de pessoas reunidas para a causa do Cristo. Essa igreja inicial era, digamos assim, em termos financeiros, administrada por Judas. E Jesus, sabendo, porque nós somos colocados exatamente nas circunstâncias pelas quais nós devemos ser testados. É exatamente nessas situações, com determinados fatores, que nós temos que provar que nós conseguimos dar um passo adiante, para cima. E, como disse Paulo, nós somos tentados nas nossas concupiscências. Se a gente já teve várias encarnações errando num determinado aspecto, o que Jesus, o que Deus, o que os espíritos encarregados das reencarnações, dos projetos reencarnatórios fazem? Eles, igual acontece conosco aqui muitas vezes, eles falam, você não tem jeito para isso, então eu vou tirar você da aula de música, eu vou tirar você da aula de desenho, eu vou tirar você da aula de natação, eu vou tirar você da aula de futebol, né, da escolinha de futebol. Não, é exatamente o contrário. Eles colocam a gente mais uma vez para vivenciar aquela aula ali, prática, aquele laboratório. Por quê? Porque é ali que a gente vai aprender. Então, se a gente fugir, né, hoje a psicologia moderna, mais avançada, inclusive tem caminhado nesse sentido, orientando os pacientes, as pessoas que procuram ajuda profissional de psicólogos, né, terapeutas, que a gente tem que enfrentar os medos que a gente tem e não fugir, como se fosse possível jogar para debaixo do tapete, né, ou então guardar numa determinada gaveta que a gente não usa muito, aquilo que nos incomoda, aquilo com que nós não sabemos lidar. Não, é exatamente o contrário. Nós temos que enfrentar, nós temos que lidar com aquilo, justamente para poder vencer, superar, passar a ter habilidade na administração, no manuseio, na convivência com esse aspecto. Então, Jesus também fez isso. Ele é o nosso professor máximo, é o nosso professor divino, é o nosso mestre, é o nosso terapeuta maior, né? Que psicólogo existe ou existirá maior ou melhor do que o nosso mestre Jesus, né? Que soube tratar da forma correta todas as pessoas que passaram por ele aqui na Terra. E sabe até hoje, né? Porque as suas lições estão aí, permanecem, e Jesus está aí.
né? Está aí, está aqui, está em todo lugar. Ele é o nosso divino mestre, o nosso salvador, o construtor do nosso orbe, e ele disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Nenhuma das minhas ovelhas será esquecida. Então, meus irmãos, sabendo disso, nós não temos que temer, nós não temos que nos preocupar. Pelo contrário, nós temos é que acreditar. É bem verdade que não é ser aventureiro, né, temerário, nada disso. O plano espiritual, a espiritualidade superior, os espíritos superiores mais evoluídos, os espíritos puros, eles são disciplinados, eles têm regras, eles cumprem, né, com todas as regras, todos os planejamentos. Então, nós temos que caminhar nesse sentido. Mas o que é ser destemido? É acreditar que a providência divina está atuando a todo momento, que nós não estamos abandonados. E isso significa muito nessa reflexão de hoje. Por quê? Porque nesse mês de dezembro, mas não somente deveria ser só no mês de dezembro, deveria ser todos os dias das nossas vidas, né? Nós nos voltamos mais para as questões espirituais, para Jesus propriamente dito, né? E aí, nós vamos fazer aqui uma breve análise sobre o que é ter a companhia, a amizade, a presença de Jesus em nossas vidas, apesar de todas as circunstâncias. O que é ser considerado amigo de Jesus, embora nós muitas vezes não sejamos amigos dele. Ele é nosso amigo, mas nós muitas vezes não somos amigos dele. É aquele amigo que insiste na amizade, apesar de já ter se decepcionado conosco. É aquele amigo que insiste na amizade e permanece querendo o nosso bem, apesar da nossa traição. Então Jesus é esse amigo, um amigo divino, um amigo maior. Então, muitas vezes, ele esteve em situação de abandono, de traição, de solidão. E algumas vezes nas nossas vidas, nós nos sentimos assim, em dados momentos. Só que nós não estamos sozinhos. Então, eu vou ler aqui do livro Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, um texto pequeno intitulado A Maior das Solidões, que a gente vai usar como, né, uma base aqui para a gente fazer essa reflexão de hoje. Diz Vinícius: a maior e a mais profunda das solidões é aquela que experimentamos no bulício de uma sociedade cujos sentimentos são opostos aos nossos, cujo ideal é o reverso daquele a que nossa alma aspira. Então, primeira coisa, quando a gente se torna religioso, mas não é religioso como diz Emmanuel, cristão de hora certa ou cristão sem Cristo, não, é religioso de verdade, procurando se melhorar. Em qualquer campo religioso, né? Em qualquer seita, em qualquer segmento do cristianismo, ou mesmo que não seja do cristianismo. Quando nós procuramos nos espiritualizar mais, a gente começa a ter momentos ou períodos, digamos assim, de afastamentos, abandono, numa palavra, solidão. Por quê? Porque aquelas pessoas que conviviam conosco, se a gente gostava, né, de beber, bebida alcoólica, então a gente tinha um costume de todo final de semana beber, sair, fazer churrasco, enfim. E aí a gente passa
a ter uma visão diferente em relação a isso. Por quê? Porque o que se busca quando a gente faz isso? De forma equivocada. A pessoa às vezes não está fazendo por mal, mas é o que nós dissemos aqui no início, como disse Paulo. Nós somos tentados nas nossas concupiscências. E aí, às vezes, a gente até tendo um objetivo bom, mas o método, o processo, né, o meio utilizado para alcançar tal objetivo não é bom, não é correto, não é elevado, não é espiritualizado, não é útil, porque está lá no livro dos Espíritos, né? O que é trabalho? E a gente usa essa palavra de uma forma tão vulgar, né? Ah, trabalho, trabalho. Eu estou trabalhando nisso. Será que está trabalhando mesmo? Muitas vezes a pessoa que fala eu estou trabalhando nisso, na verdade não está trabalhando. Por quê? Porque ela está usando a sua energia exatamente de uma forma inútil ou danosa à sua saúde espiritual, quando não, muitas vezes, danosa à sua saúde corporal até. Então, eu estou trabalhando nisso, né? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil da gente entender. A pessoa que gosta de fazer atividade física, a pessoa que gosta de fazer musculação, né, desenvolver a musculatura do corpo e tal, hipertrofia muscular, né, os fisiculturistas, pessoal que gosta de academia, musculação e tal. Muitas vezes, essas pessoas, para alcançarem o objetivo, que é ter um corpo bonito, bem trabalhado e tal, o que elas fazem? Eu vou começar a usar umas substâncias, porque aí eu vou ter um resultado mais rápido. Eu vou ficar bonito mais rápido, né? Eu vou impressionar mais rápido. Eu vou vencer aquele concurso mais rápido, né? Ou, independentemente, às vezes, da questão do tempo, mas eu vou vencer. Eu vou ficar mais bonito. Eu vou impressionar. Então, é o rapaz que quer ficar com um corpo bonito para impressionar as moças, né? E vice-versa, né? As moças também ficam fazendo atividade aí para malhar, né? Trabalhar determinadas partes do corpo para impressionar os rapazes e tal. Então, quer dizer, com esse objetivo, que na verdade é uma busca pelo belo, que é um atributo, né, da divindade, e que a gente usa de forma equivocada, dessa forma, muitas vezes, buscando a própria beleza corporal, e que, na verdade, como disse uma vez o professor Clóvis Tavares, nada mais é do que embelezar o cadáver. Que esse corpo nosso vai ficar aqui, corpo de carne. Vai, né, voltar ao ciclo, né, da natureza com a transformação dos componentes químicos que estão unidos, dando forma aos corpos que cada um de nós temos. Esses elementos vão voltar para a natureza e serem aproveitados, inclusive. Está lá no livro dos Espíritos também, resposta dos Espíritos sobre isso, né? Os elementos que compõem os nossos corpos, quando nós morremos, eles se perdem? Não. Eles são reaproveitados na natureza para se formarem outros corpos, outros seres, enfim, não se perde. Por isso, né, Lavoisier disse, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, nessa busca pelo belo, muitas vezes equivocada, né, porque a beleza verdadeira é a beleza espiritual, a gente acaba fazendo besteira, não trabalhando, na verdade desconstruindo. Por quê? Porque a gente está prejudicando o corpo de carne, usando uma determinada substância. Aí a pessoa começa a ter problemas, por exemplo, renais, problemas cardíacos, problemas hepáticos, né? Então rins, coração, fígado, e às vezes até chega ao ponto de desenvolver uma doença ou ter que, por exemplo, amputar uma perna
ou ambas as pernas e tal. Tudo por quê? Porque estava numa busca desenfreada, desequilibrada pela beleza e acabou tendo um resultado exatamente contrário. Isso também acontece, por exemplo, com as pessoas que se envolvem aí com questões de face, né? Porque a idade começa, embora hoje nós vejamos moças e rapazes de 18, 19, 20 anos já fazendo procedimentos estéticos. Não, porque eu quero prevenir, né, o aparecimento de uma ruga, né, aqui no canto dos olhos, aqui, né, do chamado, aqui no Brasil, né, do pé de galinha e tal. Então, moças e rapazes, na flor da idade, começam a fazer procedimentos estéticos e daqui a pouco tempo, estão desprovidos da beleza que possuíam. Então nós vemos muitas vezes mulheres lindas e começam a fazer tantos procedimentos, que torna-se uma escravidão, que daqui a pouco aquela mulher linda está irreconhecível e deixou de ser linda, né? Por quê? Porque a gente não sabe dosar e não sabe procurar direcionar o que é a busca pela beleza verdadeira. A gente, de forma ignorante, né, desconhecedora, equivocada, imediatista, muitas vezes, a gente começa a pensar que a beleza tem que ser a beleza do corpo físico, a beleza do rosto, né? Então, eu quero ter o rosto parecido com fulano, eu quero ter o nariz não sei como, eu quero ter os lábios, né, a boca não sei como e tal, os olhos. E aí, no final das contas, a gente está, na verdade, adulterando o nosso projeto de corpo que nós, pelo menos, se não sabemos, nós espíritas, mas deveríamos saber, mas que todos nós, todos os seres humanos, estão no melhor que poderíamos estar. Então a aparência nossa, física, é a melhor, é a mais adequada à nossa encarnação atual. Então se a gente procura mudar muito isso, já é um sinal de que, opa, calma aí, eu estou mudando o que Deus projetou para mim, o que os espíritos projetaram para mim. Isso não significa, meus irmãos, que nós não devamos nos cuidar. Não é isso, né? Ter higiene, né? Cortar o cabelo, né? Fazer a barba, escovar os dentes, limpar, cortar as unhas, tomar banho, né? Inclusive no livro Conduta Espírita, André Luiz fala sobre isso, né? Então, o que não se deve é exagerar, né? Ficar escravo, buscar de forma desenfreada, desequilibrada, isso. Até porque nesse nível espiritual em que nós estamos, da mesma forma que os espíritos dizem que a felicidade não é desse mundo, a beleza também não. Embora nós saibamos que existam pessoas muito bonitas. Mas, será que não é só uma beleza exterior? Porque a beleza tem que vir do coração, né? Tem que vir da alma. Então, quando a gente começa a se espiritualizar, a entender todas essas coisas, algumas pessoas começam a se afastar da gente. Por quê? Porque se eu gostava de beber, todo final de semana eu saía para uma noitada de bebida, se eu ia para a casa de um amigo, para o churrasco regado a cerveja, eu vou passar a não ir mais. Eles vão tentar nos convidar por algumas vezes e vão ficar frustrados. Puxa vida, Rafael não vai mais, não sai com a gente, não vem às nossas festas, aos nossos churrascos, então não vou chamar mais. E aí afastam-se, né? E outras coisas mais, né? Gostos, né? Determinadas coisas que nós ouvíamos,
assistíamos, né? Lugares que nós frequentávamos, tudo isso começa a mudar e aí as pessoas começam a dizer, poxa, Rafael tá, né? Fulano tá diferente. Algumas vezes nos adjetivarão, né? Tá metido, tá ceboso, tá isso, tá antipático, tá isso, tá aquilo, tá se achando melhor do que todo mundo. Não é nada disso, né? Não é nada disso. E nós não devemos nos afastar deles. Agora, imaginemos nós, como eu tenho um amigo, inclusive, que já me relatou isso. Ele gostava de sair com os amigos e bebia uma bebidazinha alcoólica, um vinho, uma cerveja e tal, e resolveu mudar, né, para poder se espiritualizar mais, né, crescer mais no sentido espiritual. No início, ele não deixou de ir, ele continuou indo, mas ele não bebia e todo mundo bebia. E aí, ele disse, né, para mim, não tinha conversa mais, porque o pessoal só conseguia conversar quando estava todo mundo bebendo. Eu não bebendo, eu comecei a ficar meio fora ali, embora presente, sentado à mesa junto, mas eu comecei a ficar de fora. As pessoas, né, olhavam para mim como um ser estranho. Não tinha mais conversa, aquela naturalidade, né? As piadas, as coisas engraçadas, as conversas, as falas não fluíam mais da mesma forma que antes. Por quê? Porque eles olhavam para mim e eu não estava bebendo. Um amigo meu me relatou isso. Então, começaram a não chamar mais. E ele entendeu que realmente, né, não que essas pessoas sejam piores do que nós, meus irmãos. Nada disso, né? Porque às vezes uma pessoa que está numa determinada fase, numa determinada situação, como há histórias, relatos de santos que na juventude foram pessoas comuns, dadas inclusive a esse tipo de, né, costume, de hábito, de comportamento. E eram pessoas santas, eram vasos escolhidos. Então a gente não tem que se achar melhor do que quem faz isso. A gente tem que procurar o que eu posso fazer para me melhorar. Isso me atrapalha? O problema é que, por exemplo, Jesus, né, iniciou o seu ministério e o primeiro fenômeno, o primeiro milagre que ele fez, dizendo para sua própria mãe que ainda não estava na hora, ou seja, ele não queria se mostrar ali publicamente como sendo realmente o Messias, foi numa festa de casamento que tinha bebida alcoólica e Jesus fez o quê? Proporcionou que tivesse mais bebida alcoólica, que tinha acabado o vinho. O hábito era que, enquanto a festa durasse, a bebida continuava sendo servida, e ainda por cima, o hábito, né, o costume, a tradição, era que servissem, primeiramente, a bebida de qualidade, o vinho bom, porque aí, né, o pessoal ia começar ali já provando, degustando aquele vinho maravilhoso. Quando o pessoal já tivesse mais ou menos, né, sob aquele efeito e tal, que aí a gente começa, né, a não perceber muito, né, aí, por uma questão de economia mesmo, né, porque as pessoas, a maioria, como sempre, né, eram e são pobres. Os ricos são minoria. Então, por uma questão também de economia, de finança, de orçamento familiar doméstico, servia-se primeiro um bom vinho e depois que o pessoal já estivesse no clima, né, digamos assim, agora a gente pode servir é igual, né, primeiro a gente vai servir aquela cerveja especial e tal. Depois a gente coloca aquela de, né, sei lá quantos reais ou quantos centavos. Tá gelada? Para quem é, né, um apreciador aí depois que a gente já está num determinado grau, se tiver gelada, aí vai, né? Era mais ou menos essa a tradição. Só que o que Jesus fez? Jesus nunca foi, não é e nunca será um hipócrita. E esse foi o problema de personalidade
de comportamento que ele mais combateu. Então, ele vai deixar a família, porque se acontecesse do vinho realmente acabar e não ter mais bebida, não ter mais vinho para ser servido, aquilo seria uma vergonha para a família. Puxa vida, não tiveram dinheiro nem para servir o vinho em quantidade suficiente aqui para os convidados, até a festa acabar. O que a gente vai beber agora? Naquela época não tinha refrigerante, não tinha essa variedade de bebidas que nós temos hoje. O que Jesus fez? Com o seu amor, com o seu carinho, com a sua compaixão, querendo fazer ao outro como ele nos exortou a fazer. Fazei aos outros o que gostarias que os outros vos fizessem. Então, a gente gostaria de passar vergonha numa festa? Se a gente tivesse condição, como já muitos de nós, participando de uma festa, de um aniversário, de um churrasco, acabou a bebida. Eu vou lá então comprar mais uma caixa e tal, para não acabar a festa. Foi exatamente isso que Jesus fez. Preocupado com a família que estava dando a festa. E era uma festa de casamento. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que amor, que compaixão de Jesus para com aquela família, inclusive valorizando a família, a instituição da família, que era um casamento. Então, o que ele fez? Vamos proporcionar mais vinho. Mas a iniciativa, inclusive, foi de Maria, meus irmãos. Maria chegou e falou assim para Jesus, olha, acabou o vinho. Aí Jesus, a narrativa registrada é, mulher, que tenho eu contigo? Mas isso era uma forma respeitosa, porque a palavra mulher tinha uma força, um respeito, uma tradição que não é a forma vulgar, como nós empregamos hoje. Jesus falou, não, e ainda falou, não é chegada a minha hora. Maria, como mãe, sabendo que seu filho era o Messias, ela falou para o chefe lá do buffet, dos garçons, para o maître lá, olha, faça tudo que ele disser. E ela confiou que Jesus ia fazer. Então, vejamos, meus irmãos, como que Jesus não nos abandona. Jesus não nos abandona. Até nas horas em que a gente acha, pela sua condição de mestre, de pastor, um mestre, um pastor como Jesus, nós que somos falsos moralistas, nós que somos hipócritas, a gente ia falar o quê? Não, que bom, que acabou a bebida, então. Agora chega, já beberam demais. Falso moralismo, muitas vezes. Jesus não, com o seu amor, fazendo aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem, ele proporcionou aquela alegria. E Emmanuel, inclusive, tem um texto sobre isso. A alegria que a bebida muitas vezes proporciona. Agora, por que nós muitas vezes não devemos nos enveredar por esse caminho? Porque nós não somos Jesus. Nós não temos o controle, o equilíbrio, o discernimento, a sabedoria de Jesus. Nós não sabemos o momento de parar. Nós nos tornamos muitas vezes inconvenientes por causa da bebida. Chegamos a ultrapassar o limite da inconveniência. Nos tornamos violentos, agressivos, cometemos crimes. Então, a gente está no mesmo nível de Jesus? Não. Esse é o problema. Então, as pessoas, muitas vezes, quando a gente começa a adotar esse tipo de comportamento de, eu sei que isso não me faz muito bem, eu sei que eu tenho uma fraqueza em relação a isso, então eu vou mudar, eu vou dar uma guinada. Eu não vou mais me envolver com esse tipo de situação. Mas isso significa que a gente deva abandonar os amigos que preferem estar envolvidos com esse tipo de situação? Não. Agora, muitas vezes, não somos nós até que abandonamos esses amigos. Eles é que nos abandonam. Deixam de ser nossos amigos,
passam a entender, né, a visualizar a nossa atitude como algo esquisito, estranho, abominável, né? E aí é isso que Vinícius está falando aqui. Repetindo o primeiro parágrafo. A maior e a mais profunda das solidões é aquela que experimentamos no bulício de uma sociedade cujos sentimentos são opostos aos nossos, cujo ideal é o reverso daquela a que nossa alma aspira. Se a gente quer avançar, evoluir, crescer espiritual e moralmente, muitas vezes as pessoas que não querem, usando do seu livre-arbítrio, cada um sabe de si, cada um tem o seu momento. Nós não devemos impor nada. Jesus não impôs. Jesus convidou. Jesus nos exortou. Pediu. Agora, por exemplo, no episódio lá dos 70 discípulos que abandonaram Jesus porque estavam achando muito difícil segui-lo. Disseram, este discurso é muito duro para nós. Mas Jesus falou, então vós podeis ir. E eles foram. Eles abandonaram, deixaram de ser discípulos de Jesus. E aí Jesus ainda perguntou para os outros 12, que são os conhecidos de nós outros cristãos, quereis vós ir também? Então olha que liberdade que Jesus nos dá. O bem não constrange, meus irmãos. Não impõe nada. Convida, exorta, pede, sugere, orienta. Como diz, né, a frase, né, a máxima que resume toda a obra de André Luiz, conhecida como A Vida no Mundo Espiritual. A máxima é a seguinte: os bons, os que se tornam bons, são sempre cada vez mais ajudados pelos melhores que eles. Ajudados. Mas os maus e os que se tornam maus são sempre cada vez mais dominados pelos piores que eles. Então, o mal constrange, impõe, exige. O bem não. O bem ajuda, orienta, sugere, pede, exorta, convida. E essa foi a atitude de Jesus e é até hoje. Por isso ele não nos abandonou, apesar de nós até muitas vezes termos convivido com ele lá 2000 anos atrás, termos ouvido as suas palavras, termos nos aproximado num dado momento e estarmos aqui hoje desse jeito. Então, diz Vinícius, nesse meio, nosso coração vibra no vácuo. Seus acordes, não encontrando repercussão, morrem sem produzir eco. Olha aí. As pessoas, os acordes, as circunstâncias, não vibram mais da mesma forma nos nossos corações. Agora, quem que se afasta de Jesus? É Jesus que se afasta da gente ou é a gente que se afasta de Jesus? Então, a gente é que está se afastando quando a gente faz as más escolhas. E quando a gente faz as boas, a gente está se afastando dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos companheiros, dos nossos parceiros, das pessoas que convivem conosco? Não, mas elas acabam se afastando. As vibrações de nossa alma, diz Vinícius, necessitam de correspondência, sem o que a vida se abafa, se asfixia num oceano de angústias. E quando assim sucede neste mundo, é mister que busquemos no outro. Olha aí, hein? Quando assim sucede neste mundo, mundo dos encarnados, aquilo de que nossa alma precisa
é necessário que nós busquemos no outro. Ué, Rafael, então você está falando que a gente tem que morrer? Não. A gente tem que desencarnar? Não. E nem sou eu, é Vinícius que está falando. Como que a gente vai buscar no outro mundo, no mundo espiritual, essas coisas que começam a falar mais alto aos nossos corações, começam a tocar os nossos corações, e não mais aquilo que antes tocava, né? Aquilo que antes nos empolgava, não nos empolga mais. E a gente passa a ter empolgação com coisas melhores, com coisas maiores, mais elevadas. Só que nem sempre a gente acha isso aqui, né? No mundo dos encarnados. Cumpre, então, diz Vinícius, fazer vibrar com mais forças as cordas dos nossos sentimentos, até que logrem transpor as barreiras do além. É, numa palavra, digamos, começar a desenvolver a mediunidade de forma espontânea. De forma espontânea. Quando a gente se sintoniza com as coisas boas, com as leituras boas, com as músicas boas, com as imagens boas, com os bons espíritos, o que acontece? O intercâmbio começa a acontecer de forma muito mais frequente, de forma muito mais intensa. Então a gente, às vezes, não entende como que a mediunidade está se desenvolvendo sem, a gente pensa, né, eu falo, sem eu fazer nada. Não. É porque a gente está procurando se voltar mais para essas coisas. E estabelece-se, assim, diz Vinícius, a comunhão, olha aí, com os seres imortais cujo convívio virá quebrar o silêncio da tétrica solidão de nossa alma. Ah, eu não tenho mais amigos, ninguém me chama mais para sair, né? As pessoas que me seguiam no meu perfil não me seguem mais. Eu tive uma redução drástica de seguidores no meu perfil, no meu canal, né? Os meus familiares se afastaram de mim. Então, Vinícius está dizendo aqui, os espíritos aproximar-se-ão de nós outros. Os espíritos bons. Por quê? Porque a gente está procurando o bem, o bom, o belo, verdadeiramente. Então, em vez da gente ter companhias que são iguais a nós outros, nós vamos passar a ter companhias que são melhores do que nós outros. Companheiros, amigos que querem o nosso bem. E não apenas um momento fugaz ali de diversão, de risadaria, muitas vezes proporcionado por uma bebida alcoólica, né? Então a gente passa a sonhar mais, ter, né, sonhos reais, verdadeiros, encontros, viagens em desdobramento durante o sono. A gente passa a captar sugestões para pegar determinado livro, para ver determinado filme, para determinada palestra. Então, o que é isso? É a presença desses amigos, desses companheiros nossos, que se intensifica e que passa a atuar, digamos assim, de forma mais perceptível para nós outros. Não que antes eles não atuassem, mas eles passam a atuar de forma mais perceptível, porque nós estamos mais sintonizados. Então, aí termina aqui Vinícius, né? Estabelece-se assim a comunhão com os seres imortais, cujo convívio virá quebrar o silêncio da tétrica solidão de nossa alma. Nosso ser ressurge, então, alegre e redivivo, para a aurora de uma nova vida.
Então a nossa proposta para o mês de dezembro não é sempre essa? Um renascer, né? Um renascer de Jesus nos nossos corações, um renascer de nós mesmos, na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade. Então, é isso. E nessa toada, digamos assim, né, nós passamos a sentir menos solidão, mesmo que nós não tenhamos a presença de alguns encarnados em torno de nós outros. Mas nós teremos com certeza a presença de muitos espíritos bons, né? E aí, um livro novo que chegou às minhas mãos, graças a Deus e à espiritualidade, que é um livro, Cairba Responde. Foi editado pelo Grupo Espírita Leon Denis, lá do Rio de Janeiro, e que foi fundado, esse grupo, por um espírita sério, honesto, trabalhador, dedicado, que foi o altivo Panfiro Caríssimo, e que pela sua sintonia, por buscar as coisas verdadeiras, elevadas, belas, em termos espirituais, tinha uma sintonia com os espíritos mais elevados e, inclusive, sendo ele o fundador dessa casa espírita, sob orientação, né, de espíritos elevados, espíritos amigos, inclusive um deles, Cairba Schutter, ele tinha essa sintonia e algumas vezes captava, né, pela sua mediunidade, mensagens, algumas vezes psicofônicas, algumas vezes psicográficas. E esse livro aqui tem uma série de mensagens e respostas que Cairba deu, orientando não somente os espíritas do Grupo Espírita Leon Denis lá no Rio de Janeiro, mas todos nós que nos dizemos espíritas, que queremos ser espíritas, que queremos trabalhar na doutrina. Então ele fala aqui, por exemplo, logo no primeiro capítulo, que eu achei muito interessante, a questão da difusão da doutrina. Quem é palestrante, quem tem canal, né, como nós aqui, né, ou página no Face, ou canal no YouTube, ou em qualquer outra rede social, né, Instagram. Quem divulga mensagens pelos grupos de conversas, pelos aplicativos de conversas, né, quem escreve artigos, por exemplo, livros, quem é evangelizador, quem faz atendimento fraterno, todos nós que, na verdade, estamos trabalhando de alguma forma na difusão da doutrina espírita, ele diz aqui que nós temos que ter 3 requisitos para trabalhar na doutrina. Um é ser espírita. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos espíritas, mas não somos. Então, um é ser espírita. E aí ele não desdobra isso, mas eu vou fazer um pequeno comentário aqui. Resumido, o que é ser espírita? É aceitar a codificação. Se eu me digo espírita e não aceito a codificação, as obras básicas que Allan Kardec publicou, editou, publicou, elaborou, se eu não aceito os preceitos da doutrina, se eu pretendo atualizar a doutrina, se eu pretendo dizer que hoje em dia não é mais assim, que é assado e tal, eu não sou espírita. Eu não sou espírita. Então, Cairba diz que quem trabalha na doutrina tem que cumprir 3 requisitos. Primeiro,
ser espírita. Eu não estou aqui, nem Caíba disse, que é aquele nível do espírita que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o bom espírita. Não é isso, eu sei, e todos nós sabemos que para nós chegarmos nesse ponto, ainda falta muito. Mas nós temos que pelo menos aceitar o que a doutrina propaga, ensina, professa. Nós temos que aceitar a codificação de Allan Kardec. O segundo requisito, né? Porque como é que eu vou dizer, por exemplo, que eu sou católico se eu não aceito o catecismo? Como é que eu vou dizer que eu sou um protestante, né? um adepto da reforma, se eu não aceito que Lutero e os seus seguidores e precursores mais próximos defenderam? Ah, eu sou católico, mas eu não concordo com o artigo tal lá do catecismo. Eu sou protestante, mas eu acho que isso assim, né, determinado lá por Lutero, por Calvino, por Jan Hus, antes, né, e outros mais, né, Wycliffe. Eu não concordo com isso e aquilo que eles disseram. Então eu não sou protestante. Eu não concordo com o que está no catecismo, eu não concordo com o que está nos dogmas da igreja. Então eu sou católico? Não. E da mesma forma, eu sou espírita, mas eu não concordo com essa parte aqui do Livro dos Espíritos, eu não concordo com essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, então você não é espírita. Você pode ser um simpatizante, alguém que já foi espírita e hoje não é mais, pretende ser. Mas hoje, se você pensa dessa forma e age dessa forma, você não é espírita. Então, nós temos que ter autenticidade. É isso que Caíba está nos exortando. Sermos autênticos, sinceros. Ou nós somos ou não somos. O professor Clóvis também, na sua sabedoria, no seu livro De Jesus para os que Sofrem, ele diz lá num capítulo, né? Somos e não somos, cremos e não cremos, amamos e não amamos. É a nossa dubiedade, a dubiedade igual a de Pilatos, diz o professor Clóvis. E, no entanto, Jesus, né, como está lá no Antigo Testamento, é uma frase, Deus é fiel, Jesus é fiel também. Jesus não nos abandona, apesar da nossa dubiedade, da nossa instabilidade. Então nós temos que ser, eu sou espírita? Sou. Eu não vou me tornar perfeito do dia para a noite, porque eu sou espírita. Eu não vou me tornar santo. Vou ter meus defeitos, meus erros, minhas quedas, mas isso vai me incomodar. Eu vou querer me melhorar, mudar, pedir perdão. A campainha vai tocar. Então, para trabalhar na doutrina, para trabalhar na difusão, Caíba Schutter diz, primeiro, você tem que ser espírita. Segundo, ter responsabilidade. Responsabilidade de horário, responsabilidade com o que nós vamos dizer. Se nós vamos dizer o que é a doutrina mesmo, o que a doutrina diz, o que a doutrina ensina. E não, como Kardec disse no livro Viagem Espírita de 1863, 62, né? Sermos inimigos, os maiores inimigos da doutrina, nos dizendo espírito. Porque a gente está adulterando, está falando tudo diferente. Como se fosse a doutrina. Como se fosse a doutrina. Então isso não é abandonar a doutrina? Não é abandonar Jesus? Uma vez que Jesus foi quem presidiu e projetou todo o advento da doutrina espírita? Será que nós não estamos abandonando de novo Jesus? Ele está a nos chamar de amigos. Quando ele disse lá no Evangelho de João registrado, né?
Jesus disse: vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que partais e produzais fruto. Qual é o fruto que a gente está produzindo? É um fruto bom, doce, genuíno? Ou é um fruto podre, amargo, falso, fingindo que é um fruto bom, doce, genuíno e verdadeiro? Então, para ser espírita, para ser trabalhador da doutrina, divulgador da doutrina, nós temos que ser espíritas, nós temos que ter responsabilidade de horário, responsabilidade com a doutrina e, diz ele aqui, é o terceiro requisito, conhecer a doutrina. Como é que eu vou divulgar alguma coisa que eu não sei? Aí a gente incorre. É verdade que muitas vezes a gente está cheio de boas intenções, mas como diz o provérbio popular, o inferno também está cheio de boas intenções. Como é que eu vou divulgar algo que eu não sei, que eu não conheço? E aí, até como nós no início aqui da nossa abordagem de hoje falamos, muitas vezes eu quero um objetivo bom, mas o meio que eu estou usando, o processo não está bom. Não é o processo correto. E aí a gente cai naquela frase, naquela teoria, naquela filosofia de que, às vezes, os fins justificam os meios. Não, mas é para divulgar. Não, mas para divulgar a gente tem que divulgar direito. Tem que estudar, tem que conhecer a doutrina. Ah, mas então todo mundo tem que ter um nível de conhecimento que só quem já vivenciou muito, né, quem já está com uma certa idade na doutrina. Pode? Não. Né? Alguém com pouco tempo de doutrina pode fazer parte do trabalho. Mas tem que se dedicar, tem que procurar e tem que ter humildade de, isso eu não sei, eu vou perguntar a quem sabe. E não falar alguma coisa sem saber como se soubesse, falando errado. Então, meus irmãos, a questão é essa. Jesus não está a nos abandonar. Kardec não está a nos abandonar. Inclusive, o Consolador prometido, que Jesus disse, exatamente no Evangelho de João, próximo ali dos versículos que eu li, ele diz: eu pedirei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Já falei isso aqui, repito. Por que um outro? Porque o Consolador principal é ele, Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Então Jesus está a nos aliviar, amenizar as nossas dores, os nossos sofrimentos, a nossa ignorância. Só que a gente não vai a ele. Ele está de braços abertos a nos esperar. Só que a gente vira as costas, igual Pilatos, né? Então, ele não nos abandona, Kardec não nos abandona. E aí ele falou, um outro Consolador que vos repetirá tudo o que vos tenho dito e vos dirá muito mais coisas ainda. E ele permanecerá convosco eternamente. Eternamente, a gente sabe, né, com a ajuda dos linguistas, os professores de português, né, e os dicionários, que eternamente é por tempo indeterminado. Por quê? Porque quando a gente tem um livro da doutrina espírita nas nossas mãos, pode ser há 100 anos atrás, hoje, ou daqui a 200 anos, o livro continua. Ah, mas a edição esgotou, Rafael. Faz uma nova edição. Manda um e-mail lá, manda uma carta lá para a editora pedindo. Dependendo dos direitos autorais, né, se caiu no domínio público, quem sabe se não está na hora de você fazer a edição
desse livro esgotado? Já passaram-se 70 anos, né? Caiu no domínio público, isso de acordo com as leis de direito autoral aqui do Brasil. Vamos fazer então a edição desse livro. Vamos trabalhar para difundir, para divulgar a doutrina. Então, para terminar, meus irmãos, capítulo 86 do livro Caminho, Verdade e Vida, Jesus e os Amigos, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens fez tudo o que era possível, em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação, olha aí, de seu apostolado, verificou-se na festa jubilosa de um lar, uma festa de casamento, em que ele proporcionou vinho, mais bebida, sem hipocrisia, sem puritanismo, sem falso moralismo. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão dos seus discípulos, era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Pelas lições evangélicas, nota-se o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos. Ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou com um beijo. Simão, que lhe gozara convivência doméstica, negou 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Crucifica-o, crucifica-o. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, agora é para nós, irás também só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Que texto maravilhoso, meus irmãos. E Jesus nos trata como crianças. Nós abandonamos Jesus muitas vezes por medo, por capricho, né? Olha a exigência da criança, né? A criança teme e exige muito. Medo, capricho, ignorância, desconhecimento. Por isso Jesus falou, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Porque quem não se fizer como uma criança, não entrará no reino dos céus. E é exatamente com esse carinho, com esse amor, com esse cuidado que Jesus está a cuidar de nós, a nos amar. Então, meus irmãos, como última pregação do mês de novembro, né, e a que antecede a primeira do mês de dezembro, do mês do Natal do nosso Senhor Jesus, que a gente possa refletir sobre o que nós estudamos hoje aqui conjuntamente e que nós sejamos amigos de Jesus. Porque ele é, foi e sempre será o nosso amigo divino. Nós é que muitas vezes, né, o abandonamos. E não tenhamos medo de enfrentar as situações da vida.
Se em alguns momentos parecer-nos que nós estamos sós, nós não estamos. Jesus está conosco, a espiritualidade está conosco, os amigos e benfeitores estão conosco. Creiamos nisso, meus irmãos. A você que nos acompanha, que nos segue, meu muito obrigado. Que Deus nos abençoe, permitindo que nós encerremos a nossa reflexão de hoje. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana. Muito obrigado e boa noite.